Oi, Ruth, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia. Eu espero que hoje vocês consigam me escutar. Semana passada foi inviável, porque a internet lá no Rio, onde eu estava, não estava muito bem, mas eu espero que hoje a gente consiga conversar e que todos possam escutar também, né? Sem problemas de interferência de Não, vai internet. ser ótimo. Semana passada a Ruth vinha, estava no Rio, não deu conexão, mas tranquilo, acontece. E acabou sendo uma boa convergência. Hoje é o Dia Mundial das Vítimas dos Desaparecimentos Forçados. Então, é também um dia cuja memória de Davi é reverenciada em todo o planeta, né, Rebeca? A gente estava esperando muito essa conversa com ela, né? É, Esperando como você muito, disse, dona Rô. obrigada, Rebeca, a Mauro, pelo convite. Eu não acredito em coincidências, eu acho que, nesse caso, o universo arquitetou para que fosse hoje, que é um dia que foi instituído em 2010 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e desde 2011, o dia 30 de agosto, ele é lembrado como o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Infelizmente, é um dia que eu não tenho a comemorar, mas é um dia também que eu não posso deixar de lembrar, não que seja somente hoje, mas como todos os dias, a memória, né, trazer a memória Davi, que era meu único filho homem, e dizer que é muito complicado, né, essa situação de você não saber onde está o seu ente querido, de não saber o que fizeram. O que fizeram eu já imagino, não é muito difícil da gente imaginar. E como bem disse o professor Samuel Vida, foi um batismo, né? Naquele dia estavam se formando 23 novos policiais militares. E esses novos ingressos da instituição, eles tinham que treinar direitinho como é que tortura e como é que desaparece corpos, né? E se não fosse Davi, seria um outro. E é isso. Rebeca. Dona Ruth, olha, receba aqui todo o nosso carinho, viu? Todo o nosso respeito pela senhora, pela sua história. Para nós é muito importante tê-la aqui, né, falando sobre isso, a senhora, assim como outras mães que já vieram, que vão vir, né, para não deixar esse assunto passar batido, nem debaixo dos tapetes, né? Conta para nós, dona Ruth, o que aconteceu naquele dia 24 de outubro de 2014, como que os fatos foram desencadeados? Sim, naquela manhã, Davi saiu para comprar. Estão me escutando? Então, sim, super. Sim. Naquela manhã, Davi saiu para comprar pão, como de costume, é uma coisa rotineira que todas as pessoas fazem, né? Pela manhã, saiu, era mais ou menos entre 7 horas e 7h30, e estava tendo uma operação da Polícia Militar, nesse bairro, que é um bairro periférico, um bairro bem pobre, e havia muitas viaturas da 49ª, muitas viaturas, carros descaracterizados, e eles abordaram várias pessoas. E Davi foi uma dessas pessoas, só que o Mauro falou agora que ele foi encapuzado e tal. Olha bem, esse fato foi o que surgiu logo no começo. As pessoas, elas acabam, acho que, ficando muito emocionadas e contando coisas que não foram bem assim. E só depois que o inquérito foi para a polícia, a delegacia da DHPP, é que foi investigado, e ele não foi nem encapuzado, nem amarrado, nada disso, que simplesmente o convidaram a entrar em um carro descaracterizado, e ele entrou e sentou no fundo. Daí, então, a gente achou, eu estava trabalhando, e como aquilo já é muito rotineiro no bairro, a gente achou que eles iam identificar e tal, e que a gente ia saber onde Davi estava, ia buscar, até porque também era uma sexta-feira, antevéspera de eleição, e
Davi foi levado. Passa o dia, nenhum contato, a gente vai na delegacia, não consegue registrar o BO, a gente só consegue registrar um BO de ocorrência na segunda-feira, e daí em diante, a gente começa a fazer algumas manifestações no bairro, e eu não imaginei que teria tantas pessoas nas manifestações, né? Eu não imaginei. Para mim foi uma surpresa. E aí começa essa minha andança para descobrir aonde estava Davi, o que fizeram com ele, qual o motivo, e a gente começa a ir para as delegacias, para a delegacia do menor, e quando passa um período de alguns dias, eu disse, Davi não vai voltar. Ele não vai voltar. Imediatamente, o celular dele não respondia mais, estava dando caixa. E aí começa o meu percurso no IML, onde eu fiquei tanto tempo indo que eu acabei ficando amiga de algumas pessoas do IML, alguns funcionários. E o pessoal foi muito dedicado e muito carinhoso comigo, porque sempre que chegava corpos, eles pediam para que eu pudesse identificar se era o corpo de Davi, mas nenhum daqueles era o corpo de Davi, né? Nenhum deles. E segue esse fluxo de não saber, de desinformação, e de uma corrida contra o tempo, porque eu sei que depois das 72 horas fica muito difícil encontrar uma pessoa desaparecida. E é isso que aconteceu. Ruth, você mora na mesma casa, no mesmo bairro ainda? Não, eu não moro mais. Inclusive, depois de algum tempo, logo, acho que 2 semanas depois, eu sofri muitas ameaças, porque nós tínhamos um comércio no local, né, um mini mercado, um mercado que era tudo que a gente queria, era ter esse comércio, e começa a ficar um carro preto na minha porta, dormindo na minha porta, um carro preto, com vidros pretos, e eu sabia que aquilo era uma ameaça, né? Inclusive, as próprias viaturas passavam na minha porta e eles sorriam muito, né? Eles são muito cínicos, eles sorriam muito. E aí foi quando eu chamei... Ruth, sorriam cinicamente para você, os PMs? Eles sorriam, não só para mim, mas para as minhas filhas, né? Eles olhavam assim, davam risadas, né? Como quem tem a certeza da impunidade mesmo, né? Só que na época eu ainda era muito ingênua, eu achava que alguma coisa aconteceria, a justiça, né? Eu não imaginei que essa senhora que usa uma venda nos olhos, os olhos delas são vedados para pessoas como eu. E hoje eu sei que aquela venda, aquela máscara que ela tem no rosto representa muito pessoas como eu que pedem justiça, que ela é omissa mesmo, né? E aí, no dia seguinte, eu chamei a imprensa. Aliás, a imprensa da Bahia, até hoje, tem me dado muito apoio, porque também como... Eu não vou dizer que eu não tive medo. Não é bem o medo, mas quando mexe com o filho da gente é muito diferente. A gente consegue forças que a gente não imagina que tinha. E o fato de saber que nunca mais Davi ia voltar e as atrocidades que cometeram com ele, aquilo me deu uma coragem imensa, mas porque eu tive apoio, né, de algumas pessoas aqui, a imprensa, a FACOM, que é a Faculdade de Comunicação. A minha filha, na época, teve esse acesso à FACOM, porque ela é jornalista formada pela UFBA, então a gente teve muito apoio. E aí a gente segue nessa saga, né, de ameaças. Eles, na época, tinham um Facebook, e eles mandavam coisas
terríveis para mim, mulher sendo violentada, cabeça cortada. Nossa. Ele eu apresentava para a imprensa, né? E as pessoas diziam assim, você está sofrendo ameaças, né? E só o fato deles passarem na sua porta e sorrirem, então eu fui para a corregedoria com a imprensa, chamei a imprensa, e eu disse que não iam me calar, porque a assassina não era eu. Eu não tinha por que me calar, que eu ia continuar. E aí me perguntaram, eu lembro bem do capitão me perguntando até onde a senhora está disposta a ir? Eu disse, para qualquer lugar que me leve a uma resposta, seja aqui ou fora, qualquer instância. E é isso. E logo depois eu tive que me mudar, porque as coisas se intensificaram muito. Eu passei um ano fora da Bahia, mas não foi nenhum movimento, não foi nenhum tipo de proteção do Estado, nada. Foi por conta própria, porque eu tenho uma família, né? Eu prezo muito, que eu estimo, então nós nos reunimos e a gente achou que era o momento a gente sair daqui, ficar um tempo fora, e como se diz por aí, deixar as coisas acalmarem, né? E um ano depois você voltou para Salvador? Não tem como não voltar, né? Sim. Esse bairro que vocês moravam, Ruth, qual era o bairro onde era São Davi... Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão. Agora, dona Ruth, Sim. desculpa te interromper. Nesses 8 anos, né, quase 9 agora em outubro, que vão completar do desaparecimento do seu filho, a senhora, a sua família, teve algum respaldo por parte do Estado, da Bahia, por parte do governo? A senhora conseguiu acessar algum parlamentar, alguém que tenha ouvido, né, vocês? Como que foi esse processo? Logo no começo, nós conseguimos uma audiência na prefeitura, alguns vereadores, como o fato estava um clima bem quente, né? As pessoas falavam muito. Eu lembro que a imprensa, toda semana eu estava nos jornais, nas capas de jornais, e passado um tempo, eu perguntei por que toda semana a foto de Davi estampa as folhas dos jornais, as capas. E eles disseram assim, olha, dona Ruth, eu acredito que a sociedade baiana quer saber o que aconteceu, porque quando a gente coloca os jornais nas bancas, eles não levam 2 horas de relógio, todos são vendidos. Então, está vendendo muito jornal. E isso é bom, porque as pessoas estão querendo saber do que aconteceu. E... Ai, desculpa, me perdi, Desculpa. Com relação ao governo da Bahia, né? O governo da Bahia, acho que vale a pena até falar sobre a reação do governo da Bahia e saber especificamente de cada um dos governadores, né? Desse período todo. Jacques Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo Rodrigues, como é que esses governadores, o governo e os governadores se relacionaram com a senhora e cuidaram do caso, ou descuidaram? Uhum. Primeiro que foi no governo do Jacques Wagner, e nem ele, nem o secretário de Segurança Pública não agendou nada comigo. Eles falavam com a imprensa, eu acabava de falar lá na TV, e eles falavam assim, vamos recebê-la amanhã. E quando a imprensa perguntava, eles diziam assim, eu falei com ela ontem. E um homem daquela idade, né, com a barba branca, mentia, é tão feio. E ele falava isso, e ele faltou muito com a verdade, né? Eu não o chamei de mentiroso porque eu tenho educação, então eu não ia chamá-lo de mentiroso, mas ele faltou com a verdade. O senhor Jacques Wagner faltou com a verdade. Em momento algum ele me recebeu. Em momento algum ele falou alguma coisa sobre o caso. Para ele foi um caso comum. O próprio secretário de Segurança Pública, que era o senhor Maurício Barbosa, que hoje, inclusive, está respondendo a vários processos por associação ao crime, né? Diga-se de passagem,
Ele também falava que ia me receber, e quando teve um dia que nós fomos, disseram que ele estava na Europa. Tudo mentira. Logo em seguida, veio o governo Rui Costa, não conseguimos nada com esse governo. Aliás, o governo Rui Costa, Jacques Wagner, é um governo genocida, um homem que, na chacina do Cabula, disse que a polícia faz gol de placa e parabeniza por essas atitudes. Enfim, eu já esperava do Rui Costa essa continuação do Wagner, que também é um genocida, e que tem um discurso extremamente fascista, todos eles. E agora nós estamos aí com o Jerônimo, que somando os três no liquidificador, se bater os três, não dá meio copo. É a mesma coisa, né? Inclusive, a violência cresceu desenfreadamente. Eu achei até que o Jerônimo não seria eleito. Não sei por quê, ele foi eleito. E eu já tenho a certeza, devido à violência que está de uma forma surreal aqui, ele está fazendo o trabalho direitinho, ele aprendeu direitinho. Então, de verdade, eu acho que a Bahia vai viver dias muito piores ainda, mais do que está se vivendo, com as chacinas, com os assassinatos de líderes quilombolas, e com desaparecimentos, né? Porque tem uma fonte que é da TV Bahia, que de janeiro até junho, em Salvador, nós tivemos mais de 280 desaparecidos. Então, é uma continuação do governo Jacques Wagner, é a continuação. Muitas manifestações de carinho e solidariedade a você aqui, né? Estou pegando aqui a Tatiana, mas são muitas mensagens, muitas mensagens. O Roberto dizendo, Dona Ruth, só quem é pai e mãe de família sabe e conhece a angústia. Que Deus conforte seu coração. A Maria falando total solidariedade. A Ruth Fiuza, e olha aqui, meu afilhado foi assassinado pela polícia de Rui Costa. Mais uma estatística. Né? Maria, Roberta, todos, muito obrigada. Eu converso com pessoas aí, mães negras na Bahia, é impressionante, parece que toda família tem uma pessoa, tem um jovem negro assassinado pela polícia. É um negócio, é o que você... Não foi assassinado, porque eu não tinha ideia dessa questão do desaparecimento na Bahia. A gente tinha uma amiga, meus filhos eram adolescentes ainda, eu tenho 4 filhas, e eu tentei Davi, né? E as minhas filhas, nessa época de adolescência, como toda criança, pega aquela amizade e tal, e tinha uma amiga chamada Juliana, que eu percebia que a mãe dela era meio triste e tal. E quando vem o caso de Davi, a gente descobre que a Juliana tem um irmão desaparecido. E eu tenho, né, um ciclo de amigos que eles começam a falar, poxa, Ruth, você não é a primeira nem a última, meu primo é desaparecido, eu tenho um irmão desaparecido. Então, eu comecei a ver que isso é um modus operandi desse governo, não é? E que não é da agora. Eu costumo dizer, eu ainda não conhecia a democracia. E como dizia o Cazuza, a democracia, a ditadura, ela é disfarçada de democracia, porque essa ditadura ela é continuada. E o modus operandi é o mesmo, né, da ditadura, com os desaparecimentos, continua. E hoje nós temos um número enorme de pessoas desaparecidas. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2019 a 2021, mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil.
183 pessoas desaparecem por dia no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E só em 2020, mais de 80 mil pessoas desapareceram no Brasil. Desses 80 mil, 30 mil são crianças. E às vezes eu me pergunto, essa coisa do desaparecimento, qual o principal motivo? Eu acredito muito que, além dessa prática, né, de usar os corpos negros para treinar, mas eu acredito também, como o Fórum de Segurança Pública fala, em tráfico de órgãos. Eu acredito muito. É uma pena que nós não temos, né, uma delegacia especializada, nós não temos dados oficiais especializados para saber desses desaparecimentos. Ruth, Márcia Simão diz aqui, bandidos fardados, comando bandido, secretário de segurança e governador omissos e cúmplices de um crime hediondo. E eu fiquei muito impactado pela sua frase, várias outras pessoas aqui registrando de fato a sua frase. Eu ainda não conhecia a democracia, diz a Maria. Eu ainda não conhecia a democracia. De fato, a democracia é algo desconhecido para a população negra periférica, para a população indígena, para a população LGBTQIAPN+, nesse país. Deixa eu te perguntar. Lá, quando o seu menino, né? Davi desapareceu, você era uma mulher politizada? Você participava? Porque você hoje fala aqui com a gente com uma consciência política, né? Uma fala muito, muito contundente politicamente. Como é que era você? Você era politizada? Você estava por dentro? Você tinha participação política? Como era a sua vida? Não tinha. Eu era uma mulher como toda outra mulher de periferia, mãe de filhos, cheia de ilusões, né? Eu trabalhava, eu sempre trabalhei no varejo, eu trabalhava em uma empresa varejista, e eu ainda acreditava muito na humanidade, né? Eu era um pouco iludida com essas coisas, mas não deixava de acompanhar o que acontecia. E eu era extremamente solidária com pessoas vítimas. Eu nunca fiz parte de uma sociedade que criminaliza a vítima. Sempre que acontecia essas coisas, eu dizia assim, ai meu Deus, tem que investigar, tem alguma coisa aí, tem que investigar o que é. Mas eu nunca criminalizei, dizia assim, esse rapaz foi morto porque ele era um traficante, um assassino, alguma coisa assim. Até porque, institucionalmente, não temos pena de morte, né? Eles dizem. Então, eu tinha uma vida que era na minha casa, e eu posso até me arriscar a dizer que eu era feliz. Porque eu tive a vida que eu escolhi ter, eu tive os filhos que eu escolhi ter. Trabalhava, vinha para casa, aproveitava, às vezes, as férias para viajar. Eu lembro que eu queria muito levar Davi, minhas filhas, para Sobradinho, a gente foi para Sobradinho, para Petrolina, que é muito perto de Juazeiro, né? É uma ponte que separa a Bahia de Pernambuco, nós fomos, ele muito feliz. No ano que ele desapareceu, a gente foi para Aracaju, porque a gente tem família em Aracaju. Então, a gente tinha planos, né, de continuar assim, das coisas fluírem, dos filhos se formarem, de me aposentar, enfim. Mas teve um caso, em agosto do mesmo ano, que me chamou muita atenção. Eu não sei dizer, acho que algo parecia já me dizer alguma coisa. Nós tivemos aqui um caso chamado Giovanni Mascarenhas. O Giovanni, as pessoas diziam que ele foi abordado pela polícia militar, que aqui é sempre a polícia militar, na calçada, mas não tinha provas, e o Giovanni estava desaparecido. Eu lembro do pai de Giovanni na TV, e eu não entendia, eu digo, pegaram um rapaz e sumiram. Só que passa alguns dias, um empresário, ele deu as câmeras para a família do Giovanni. E as câmeras estão aí para todo mundo ver, inclusive no Jornal Nacional, o Fantástico passou, né?
A polícia militar pegando o Geovani, colocando na viatura, com a moto do Geovani. O Geovani tinha moto, tinha relógio, celular, e Geovani não foi mais visto. Devido à repercussão das câmeras, e foi um caso que eu acompanhei, parece que alguma coisa já, sabe, já me despertava para alguma coisa. E eu dizia assim, meu Deus, esse pai é muito forte, eu não ia conseguir ter essa força, eu morreria logo em seguida, eu não ia aguentar. Senhor Jurandir, que hoje é meu amigo. E aí, passa, acho que 2 semanas, o pai do Geovani localiza os pedaços de Geovani. É um crime tão hediondo, tão miserável, que o Geovani, ele tinha uma tatuagem nas costas, ele tinha uma tatuagem do pai, e eles tiraram a pele do Geovani toda. Né? O Geovani foi decapitado, o pai achava em um pedaço, num lugar um pedaço, achava o pênis do Geovani em outro. Enfim, o pai foi juntando os restos, né, do Geovani, e até hoje, isso foi em agosto de 2014, e o caso não foi a júri popular. Então, isso foi em agosto. Em outubro vem Davi, né? A diferença é que eu não tive uma câmera. Aliás, por falar em câmeras, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Lá na entrada... Uma coisa, né, Ruth? Vale a pena as pessoas saberem que o caso do Geovani, no caso do seu menino, foram 17 PMs. No caso do Geovani, foram, já se sabe, 11 PMs. Ele foi sequestrado, morto, torturado, decapitado, despedaçado, né, por policiais militares também, que, assim como os assassinos do seu filho, até hoje não foram julgados nem condenados. Está aí o jovem Geovani. Desculpa se interromper. O Geovani, eu rezei tanto por ele, sabe? Eu lembro que, na época, eu queria conhecer o pai dele, mas o pai dele também estava... Interessante que o pai dele também ficou 1 ano fora da Bahia. E eu sempre quis conhecer, eu queria dar apoio a ele, eu achei aquilo... Eu lembro que eu trabalhava, na época, no mercado, eu dizia assim, por que as pessoas não param essa cidade pelo crime do Geovani? E eu acho que aquilo ali já era a vida me preparando para eu passar uma situação, né? A mesma situação. A diferença é que teve a câmera e foi localizado. E voltando à câmera, na entrada do meu bairro tinha uma câmera, não, tinham 2 câmeras. Eu, inocente ainda, acreditando em muitas coisas, né? Eles me perguntaram assim na corregedoria, tem câmeras no bairro? Eu disse, tem. Então a senhora me leva lá, eu vim com 3... Olha como a gente fica. Eu denuncio eles na corregedoria e eu venho com eles de um carro descaracterizado. Só hoje, só depois que passa, é que eu venho a entender o perigo que eu passei. Mas só que, como eu sou um pouco ligeirinha, quando eu estava dentro do carro com aqueles 3 policiais, eu disse, eu avisei a todo mundo que eu ia estar aqui na corregedoria. Mas é mentira, eu não tinha avisado ninguém. Essa sede de justiça que a gente fica um pouco desorientado, acreditando, né, nesse sistema. E aí eu trouxe eles ao local, eles tiraram as câmeras, eles pegaram todas as câmeras. E eu tenho tanto arrependimento disso, eles sumiram com as câmeras. Eu me arrependo profundamente. Eu lembro que eles levaram as câmeras quando a DHPP, aliás, não era a DHPP ainda, era a 12ª delegacia, pede as câmeras, eles alegam que nas câmeras não tinha nada. A DHPP pede as câmeras. Eles nunca entregaram. Então, é uma coisa que me revoltou muito, né, porque eu achei que ia ver os carros, que ia ver as coisas, mas é aquilo, o Estado se protegendo, né? Então, depois que o tempo passa, é que eu passo a entender um pouco mais das coisas, desse tipo de coisa. E aí, eu entendo que, realmente, Dona Democracia, como diz o Edson Gomes ali, a Dona Lili, ela nunca me visitou,
Ela não visitou a minha família, nem a família do Giovanni, e de pessoas como eu, acredito que é muito difícil a visita dessa senhora, muito difícil. Rebeca. Nós estamos numa ditadura realmente disfarçada de democracia. E o governo do PT da Bahia é uma ditadura disfarçada. São terríveis. Para além de toda essa violência, né, que cometeram com seu filho, com a sua família, existe ainda esse discurso por parte das polícias, num objetivo de justificar uma ação como essa, que é qualificar todos esses meninos como bandidos, né? Porque são moradores de favela, de periferia, e a gente precisa muito combater esse discurso de que quem mora em favela e periferia são bandidos, são traficantes. Que não é uma verdade. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês mais. Cortou 1 minuto da tua fala, Rebeca. Desculpa. Então, é mais para entender nesse sentido, Ruth, como além de tudo isso, além de cobrar por justiça, ainda fazer a defesa da memória da vida do seu filho, que não era um bandido, né? Como que é isso para a senhora? E aí, registrando aqui a Maria José Menezes, imagino que vocês se conheçam, Ruth. Ela está aqui deixando um forte abraço para minha amiga Ruth Wilson. Estamos contigo na luta por justiça. Espera aí que está sem som a Ruth, deixa eu abrir aqui. Espera, Ruth, está sem som por algum motivo aqui. Agora. Pronto. Um abraço para Maria José, Zezé, uma pessoa maravilhosa, uma amiga querida. Desculpe, porque eu fiquei tão empolgada com o Zezé que eu acabei esquecendo. Você falou que... É a luta da memória do seu filho, né, Rebeca? Desculpa, é que às vezes eu perco o foco, né? Em relação às pessoas ser bandido ou não dessa forma que se opera, né? Se eu chegar e falar assim, porque era bandido, de qualquer forma, a sociedade, ela se legitima disso, né? Então, eu não vejo dessa forma. As pessoas, elas precisam de oportunidades, né? Independente. Até porque a gente sabe que tem pessoas aí na política e tal, que recebe a Polícia Federal a tiros, né? Que o helicóptero se acha drogas, enfim, e essas pessoas não são abatidas nem desaparecidas, e continuam no poder. Então, o que acontece é que a sociedade, e isso não é de agora, né? Isso já está incutido nas pessoas de dizer que aquela pessoa que é vítima, ela passa a se tornar ré. E isso é automático. É assim que acontece o fato. É automático. A gente pode perceber o caso Marielle. Logo depois associaram Marielle ao tráfico, ao traficante. No Rio de Janeiro, nós temos 3 crianças desaparecidas. São as crianças de Belford Roxo. E são crianças de 8, de 10 e de 11 anos. E logo em seguida, essas crianças também foi o que a sociedade, né, foi o que foi passado para as pessoas. Isso já é tão característico que as pessoas falam, mas tinha associação com crime. Essas crianças deveriam ser traficantes. Então, depois disso tudo... A mesma coisa o Jerônimo Rodrigues agora, né? Em relação à mãe Bernadette, dizendo que era guerra de... Sim, uma fala canalha, quando ele diz que o assassinato, né, da Bernadette é uma guerra de facções. E todo mundo sabe que não é bem isso, né, o assassinato dela, e logo uma semana depois, o assassinato de outro líder quilombola. Aliás, a Bahia é o lugar onde mais se mata, né, quilombolas. Eu acho que seguido do Maranhão, se eu não me engano. Então, quando eu falei no começo que o Jerônimo, ele tem um discurso muito fascista, ele é fascista, assim como Jacques Wagner, e como o senhor Rui Costa, que hoje
está na Casa Civil, e a gente não consegue entender como o governo Lula coloca o Rui Costa na Casa Civil, o homem que fez um genocídio na Bahia. Mas ele está hoje como chefe da Casa Civil. Então, tem coisas que a gente não consegue assimilar muito bem, né? E essa luta por memória, Rebeca, como você falou, é de nós familiares. Somos nós mães que lutamos, sabe, o tempo todo pela memória dos nossos filhos, por justiça e por memória. E é uma luta constante, e muitas vezes desigual, porque o discurso já está pronto para acusar, para colocar como réu a vítima, e depois os familiares que vão por justiça, como diz assim, as mães também não são muito coisa boa. Pasmem o que eu vou dizer, pasmem. Uma vez, aí a gente dando entrevista e tal, e eu reconheço que na época eu estava muito agitada, aliás, às vezes eu sou calma e muitas vezes eu sou muito agitada, principalmente nessas questões de filhos, né, a gente fica bastante agitado. E aí, quando não se tinha muito o que falar, acredite que o major da polícia disse assim, também ela é desequilibrada, a mãe do Davi é uma pessoa desequilibrada, deve fazer bastante uso de álcool. Nossa. E isso porque uma semana antes eu fiquei com muito medo, porque eu fui orientada a não pegar ônibus, não ficar na rua à noite, porque me disseram assim, eu não vou entrar em detalhes quem me falou, foi uma pessoa da segurança pública, disse para mim assim, dona Ruth, tenha muito cuidado com assalto a ônibus, com atropelamento. No seu trabalho, pessoas que possam passar na sua loja e causar um problema, tanto que isso me leva a pedir demissão do meu emprego, né? Aí eu chego para a imprensa, para os jornais, e digo o seguinte, ó, se alguém aí está pensando em colocar drogas na minha bolsa, alguma coisa assim, eu quero dizer que eu não faço uso de substâncias. Eu não tenho nenhum envolvimento com tráfico, porque a gente sabe muito bem como são as manobras. Uma semana após essa minha fala, eles começam a falar sobre abuso de álcool, sobre, sabe? Enfim, tinham pessoas que entravam, né, os hackers entravam no meu perfil para dizer que eu passei 15 anos na cadeia. Só que essas pessoas não se identificavam, né, quando a gente tentava ver quem eram elas, então eu já acredito que eram eles mesmos, pessoas ligadas a eles, né? E as pessoas printavam e mandavam, putz, olha isso, olha isso, olha isso. E isso mexe muito com a vida da gente. Eu lembro que eu pedi demissão do trabalho, estruturalmente, eu não fiquei bem emocionalmente, mas também a minha família não ficou bem, né? As minhas filhas, eu tive uma filha que apresentou problemas de depressão muito forte, muito forte. A minha própria filha, minha outra filha, ela passou a engordar muito, né? Muito, muito, muito. Engordar, assim, coisa de 40 a 45 quilos. Minha família, a minha mãe adoeceu e está doente até hoje, né? Então, isso nos atinge de uma forma cruel, sabe? É um massacre. É um massacre. É um massacre, é um massacre. É um massacre, realmente. Diz aqui a Vera Viana, essa questão de matança dos jovens negros no Brasil é crime contra a humanidade. Lula precisa se integrar e fazer nova política de segurança. Mas aí tem uma questão para o presidente Lula. O pessoal reclama, mas eu não passo pano nem para o presidente Lula. A pergunta que você fez é a minha pergunta. Como é que Lula vai entrar nesse assunto se ele que nomeou o maior matador de negros do Brasil? Maior matador de negros do Brasil. Ninguém matou tantos negros no Brasil quanto o ex-governador da Bahia, que é o braço direito dele, chefe da Casa Civil, Rui Costa. Quase 1.500 mortos e no último ano do mandato dele, superou o Rio de Janeiro. E como disse o professor Samuel Vida, 98% pessoas negras. Ruth, o que tem sido sua vida ao longo desses anos? Eu sei que você foi para o exterior. O caso do Davi é um caso que foi assumido pela própria Organização das Nações Unidas. Você hoje tem muitas articulações nacionais e internacionais na luta pela descoberta do que aconteceu com o seu filho e pela luta contra a violência policial no Brasil. Sim, logo no começo eu recebi bastante apoio de mães, de familiares, né?
de professores, de pessoas que a gente estava no dia a dia lidando, e foi estendido isso. Passei a conhecer familiares, logo depois eu recebo um convite, né? Que foi através do Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, do Hamilton Borges. Recebemos o convite para ir ao Rio de Janeiro, na Anistia Internacional, onde todos os trâmites foram tomados para que o caso fosse à ONU. Passo a conhecer as mães do Rio, as mães de São Paulo, porque estava tendo um evento no Rio e tinha mães do Rio e de São Paulo. Aí conheço a Mônica Cunha, que hoje é vereadora, é a primeira mãe de vítima no mundo a ser eleita, né, a sentar na cadeira do PSOL. Conheço o José Luiz, que é um pai de uma criança de 1 ano e 11 meses que foi assassinada pela polícia do Rio. E eu lembro bem, quando eu conheci o Zé, que ele falou assim: ô, amiga, continua na luta, porque a gente precisa se encorajar, porque se você não lutar, você vai morrer. A tristeza vai me tomar, mas não crê muito que muita coisa vai mudar, porque o meu filho tinha 1 ano e 11 meses, ele foi assassinado pelo BOPE, e pasme que no inquérito, e quando teve o julgamento, os policiais disseram que Michael, um garoto de 1 ano e 11 meses, segurava um fuzil e abriu fogo contra a polícia. Um garoto de 1 ano e 11 meses. Nossa. E até, né, é isso aí. O crime, depois de 20 anos, foi arquivado. Então, ali eu já começo os familiares, as pessoas me falar o porquê entrar na luta, que é para ter um apoio de mães, né, de pessoas que passaram pela mesma situação, a situação de violência, porque geralmente nós conseguimos dialogar bem, né? Quando alguém passa pela mesma situação que nós, as pessoas passam a ter empatia por aquela coisa toda, né? E aí eu conheço também a Débora, que é a fundadora das Mães de Maio, e outros familiares. Daí em diante, eu sabia que eu não poderia parar, né? Que a gente tinha que fazer alguma coisa, algumas articulações. E a gente foi para vários países nesse período todo de luta. Em 2019, nós somos convidados para integrar a Coalizão Negra por Direitos, entre outros movimentos, ajudando. E a gente consegue fazer uma rede internacional de mães, onde tem mães dos Estados Unidos, do Brasil e da Colômbia, que na Colômbia tem muitos desaparecidos, né? Aliás, o país que mais tem desaparecidos é o México, mas na Colômbia é um índice muito grande. Lá chama-se falsos positivos, né? Conheci muitas mães de desaparecidos e a gente resolve estar sempre juntos, fazendo esses encontros anuais. Em 2018, nós fizemos aqui um encontro. Só de fora da Bahia tinha, acredito que 40 pessoas, e tinha mães, né? Tinha mães da Colômbia, dos Estados Unidos aqui na rua com a gente. Não foi fácil, né? Não foi fácil, porque o Rui Costa colocou toda a sua polícia ali para oprimir, mas a gente conseguiu fazer uma caminhada da Secretaria de Segurança Pública até o Fórum de Barbosa. Era muita gente, sabe? Era muita gente. Mas, em momento algum, nós convidamos o Ministério Público da Bahia, que também é omisso, né? Aliás, do Brasil todo, né? E eles dizem que tem órgão fiscalizador da PM. Isso é cabide de emprego, né? Isso é cabide de emprego, porque o Ministério Público, ele diz que tem órgãos, né, que monitora a polícia e tal, e a gente sabe que é muito complicado. E a maioria desses casos também, eu acho que, como existe essa... Como é que eu vou dizer? A instituição, o Ministério Público, ela não vai ser contra pessoas da sua própria instituição. Uhum. Né?
Então, eles absorvem, escutam. Inclusive, hoje está tendo o julgamento da chacina do Curió, em Fortaleza, né, que também foi promovida pelo governo Camilo Santana do PT, que hoje é ministro também do governo Lula. Então, hoje, eu conversei mais cedo com a Edna, que é uma mãe que está lá. Aliás, começou ontem o julgamento da chacina do Curió, e está bem tenso, está muito tenso mesmo, a gente está sabendo que a coisa está muito tensa. E aí o Ministério Público, como ele tem o hábito de absorver, isso já não é da agora, então vai sendo uma sucessiva a violência, e como a instituição, o Estado, ele vê que o seu maior aliado, que é o Ministério Público, nos dá a certeza da impunidade, então a polícia ela está aí para fazer o que ela bem entender, o que ela bem quiser, como fez agora, né, no Guarujá, como faz no Rio, como faz no Ceará, em Sergipe, como fez com o Genival, da Polícia Rodoviária Federal, né? É estabelecedor essa situação. Sim, Isso. Agora, dona Ruth, como que está agora, né, prestes a completar 9 anos, como que está esse caso? Teve alguma audiência, tem um julgamento, tem alguma coisa nesse sentido? Vai fazer 9 anos em outubro, né? Já tem oitivas, aliás, teve em agosto do ano passado, mas o governo da Bahia não teve como dar segurança à principal testemunha do fato. Então, não teve, foi cancelado. Era vizinha na época, né? A principal testemunha. Estava com o Davi, né? Ela que estava com ele. Inclusive, ela teve vários depoimentos. Em momento algum, ela caiu em contradição. Ela reconheceu, ela sabia, ela contou todos os detalhes, sabe? Porque o meu advogado, ele falou assim, existem falas, né, que são jurídicas, e ela, em momento algum, caiu em nenhuma contradição. E aí, quando foi agora, teve em agosto, as oitivas, são oitivas, na vara militar, porque o caso de Davi foi para... O Ministério Público achou que deveria mandar para a vara militar, porque lá é mais rápido para absolver os PMs, e aí mandou. E aí, quando foi em agosto, teve oitiva, inclusive eu não estava na Bahia, acho que eu não estava nem no Brasil em agosto, teve essas oitivas, e o meu advogado falou, ainda bem que você não foi, porque a testemunha, eu até entendo ela, coitada, né, eu entendo, ela mudou tudo, ela disse que não eram eles, e eu entendo, porque ela quer voltar para casa, ela quer recuperar a vida, né, que tinha antes, só que isso não vai acontecer. E também não sei o que acontece, né, porque ela está em um programa de proteção que é do Estado, que é o Provita. Olha só que loucura isso, o próprio Estado mata, o próprio Estado pega a testemunha e ele mesmo dá segurança à testemunha. Mas quando chega a audiência, esse mesmo Estado não tem como trazer a testemunha para o local de audiência, porque não tem segurança suficiente. E quando traz, a mulher muda tudo que ela falou, a vida toda durante 7 anos. Eu estou sabendo através da Anistia Internacional, porque eu não fui comunicada até agora, acredito que o meu advogado também não, que vai ter audiência dia 18 de outubro. A audiência não, oitivas, né? Ainda está nesse processo. Que eles estão bem lentos, que é para dar bastante tempo do caso chegar, passar e todo mundo esquecer, eu desistir, ou então, sei lá, eu morrer, alguma coisa assim. Mas é aquilo, a gente não pode desistir, né? Eu, como mãe, eu não vou desistir. Eu não desisto nunca, sabe? Não só eu, as mães. A gente tem uma frase que a gente fala assim, nós vamos parir um novo Brasil, mas um Brasil mais justo, igualitário. Isso parece uma utopia, mas é um sonho. A gente quer muito isso, né? Mas a gente sabe que a gente mesmo está lutando tanto, mas nós não vamos ver uma mudança agora. Talvez os nossos netos. E é para isso mesmo que a gente está nessa luta. Para que alguma coisa... Olha, muito emocionados aqui. Nossa. É isso, gente. Daqui a pouco, ano que vem, vai fazer 10 anos
e eles não foram julgados. 10 anos. Motiva, 10 Mauro. anos e eles não foram julgados. Aqui, o massacre, a chacina do Curió, a que a Ruth se referiu, está aqui o julgamento que está acontecendo em Fortaleza. Foram 11 mortos na chacina pela PM lá, são 8 policiais. Em novembro de 2015, como você disse, no governo Camilo Santana, né, e as vítimas não fatais que falaram ontem disseram isso, os policiais já chegaram atirando. Está aí um julgamento, um caso que marcou o Ceará, no governo Camilo Santana. Sabe, Ruth, a gente entrevistou aqui a Débora Silva, que você mencionou, né, fundadora da Mãe de Maio, ela que teve um filho assassinado lá na Baixada Santista, em 2006, pela Polícia Militar. Amanhã nós vamos entrevistar aqui a Cristina Quirino, né, que é mãe de um jovem assassinado, né, morto em Paraisópolis. É um caso que a Rebeca conhece bem, ela ali, atuou muito em Paraisópolis. Na sexta-feira, nós vamos entrevistar os 2 advogados de Mãe Bernadette, que vão contar também histórias muito chocantes aqui para nós. Estive conversando com eles esses dias. Então, esse é um compromisso nosso, é o que a gente diz. Não há hipótese do nosso jornalismo não ser um jornalismo das vítimas. Nós nunca vamos estar, né, dar guarida aos algozes, aos assassinos ou aqueles que dão sustentação política a eles. E espero, Ruth, que a gente possa fazer um encontro de vocês, mães, né? Você, Débora e Cristina, para a gente conversar aqui no Fórum Café em breve, tá? Sim, eu também espero. Inclusive, já faço um convite, nós estamos articulando um outro encontro aqui em Salvador, de familiares, né? Inclusive, os novos familiares, né, as novas mães que chegaram agora, né? Estamos articulando, vamos ver ainda qual uma data, mas acredito que até março. E eu tomara que vocês possam vir. Faço questão de ir. E ontem você me falou que em outubro, em São Paulo, aí em São Paulo, viu, Rebeca? A Ruth vai estar para divulgar uma pesquisa feita sobre violência no Brasil com a Universidade de Harvard e a... Quem mais? E a Unicef. É uma pesquisa, né, intitulada como Vozes da Dor, da Luta e da Resistência de Mães de Vítimas da Violência do Estado. Estamos finalizando já e vamos apresentá-la em outubro em São Paulo, não tenho ainda a data. Apresentamos ela em Brasília, no convite do Silvio Almeida, apresentamos. Ainda estamos concluindo algumas coisas, mas em outubro estaremos em São Paulo para apresentar essa pesquisa. Sim. Rebeca, acho que vamos encerrar por aqui, mas quero dizer, Ruth, nossa, nosso coração é teu. O que você precisar, o que você quiser, a gente agora está em contato, né, pelo WhatsApp. Estamos nos falando esses dias todos, desde a semana passada. O que você quiser da gente, o seu pedido para nós é uma ordem, saiba disso, sempre. Sempre. E nosso abraço, nossos beijos, nosso carinho, a força que a gente puder dar, né, Rebeca? Com certeza, Mauro. Em outubro estarei lá com vocês, somando nessa luta. Também dar um abraço presencial que eu gostaria muito de te dar agora, nesse momento, mas é impossível, mas todo o nosso acolhimento, nosso carinho, nosso desejo de força, né, para continuar essa luta, dona Ruth. É isso, fica se abraçado e acolhido aqui por toda a nossa comunidade. É isso aí. Um beijo, Ruth. Obrigada. Obrigada a todos também que contribuíram, né? Mandando mensagens. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Tchau.